Olá, eu sou Daniela e hoje falaremos de flutuações econômicas de curto prazo. Vamos falar de gastos de consumo e gastos de investimento. Primeiro, vamos entender a ideia do multiplicador. O multiplicador é uma reação em cadeia em que um aumento ou queda inicial dos gastos leva a um aumento da renda, que por sua vez leva novamente a mudanças, um aumento ou uma queda dos gastos e assim por diante. Vamos fazer algumas hipóteses simplificadoras para começar. Então, vamos considerar que os produtores estão dispostos a ofertar uma quantidade adicional de produto a um preço fixo, que a taxa de juros é dada e que a economia é fechada e sem governo. Então, não tem impostos, não tem exportações, não tem importações. Então, o que acontece? Um aumento no gasto de investimento leva a um aumento na renda e no produto, que por sua vez aumenta a renda disponível, que aumenta os gastos com consumo e, consequentemente, aumenta novamente o produto. Então, um aumento inicial no investimento, por conta desse efeito multiplicador, aumenta seguidamente a renda, não só o efeito inicial do primeiro aumento dos gastos com investimento. Vamos entender um pouquinho a propensão marginal ao consumo, a propensão marginal a consumir. A propensão marginal a consumir é o aumento do consumo quando a renda disponível aumenta em uma unidade monetária. Tá? Então, é o quanto desse aumento de renda disponível é passado para os gastos de consumo. Esse valor, a propensão marginal a consumir, é entre 0 e 1. Isso acontece porque essa renda disponível adicional, parte dela é consumida e parte é poupada. Então, a gente também tem a propensão marginal a poupar, que somada à proporção marginal a consumir, dá 1. É a fração adicional que somada à propensão marginal a consumir dá toda a variação de renda disponível. Uma mudança autônoma dos gastos é uma mudança inicial no nível de gastos das firmas, das famílias ou do governo para um dado nível de PIB real. Então, a mudança que vai acontecer no PIB essa mudança autônoma nos gastos vezes um valor que vem desse efeito multiplicador. Então, a diferença no PIB vai ser 1 sobre 1 menos propensão marginal a consumir vezes essa mudança nos gastos autônomos, mudança autônoma nos gastos. Reparem que a propensão marginal a consumir é menor que 1, entre 0 e 1, que a gente viu é positivo, mas menor que 1. Então, o denominador dessa razão vai ser menor que 1, mais positivo, e então a fração vai ser um número maior que 1. E daí, então, que vem esse efeito multiplicador. Uma mudança inicial, uma mudança autônoma nos gastos, ela, por esse efeito multiplicador, vai causar um aumento ainda maior no PIB real. O multiplicador, então, vai ser essa razão entre a mudança no PIB real sobre a mudança autônoma dos gastos. Sim? Vamos falar então um pouquinho agora da renda disponível, atual, ou corrente. A renda disponível corrente é a renda depois que são pagos os impostos e são recebidas as transferências do governo. A gente pode escrever a função de consumo individual como uma função linear dessa renda disponível. Então, consumo é igual a uma constante A,
mais a propensão marginal a consumir vezes a renda disponível. Agregando o consumo individual, né, para ter um consumo agregado, então a gente pode escrever a função C igual a uma constante mais propensão marginal a consumir vezes a renda agregada disponível. Sim? A função de consumo agregada, ela pode se deslocar por duas razões. Ela pode se deslocar por conta de uma mudança na renda disponível esperada, né? Então, ou por uma mudança na riqueza. A mudança na renda disponível esperada, a gente chama de hipótese da renda permanente. Significa que o consumidor vai basear os seus gastos considerando expectativas de mudança de renda disponível e não só a renda corrente. Então, se o consumidor espera que a sua renda aumente no futuro, ele vai levar isso em conta quando tomar suas decisões de consumo. E no caso das mudanças na riqueza agregada, é o que a gente chama de hipótese do ciclo de vida. Então, essa hipótese diz que o consumidor vai planejar os seus gastos considerando toda a sua vida, né? E não somente o hoje e a sua renda disponível corrente, mas todo o seu ciclo de vida. Falando agora então um pouco de gastos com investimento, apesar do gasto com consumo ser a maior parte, ser muito maior, né, do que os gastos com investimento, são esses gastos com investimento que fazem as mudanças, né, no ciclo econômico, que fazem o ciclo ter picos e vales. Na grande maioria das recessões, o que acontece é uma queda nos gastos de consumo, e isso leva então à recessão. Por conta desse efeito multiplicador que a gente acabou de falar, os economistas acreditam que a queda no gasto de consumo geralmente começa com um processo de queda no investimento. E aí, pelo efeito multiplicador, acaba então levando a uma queda de consumo. O investimento pode ser dividido em investimento planejado ou não planejado. O investimento planejado depende de três principais fatores: a taxa de juros, a expectativa do nível de PIB real e o nível atual de capacidade de produção. Em relação à taxa de juros, claramente a taxa de juros tem um efeito nos gastos de investimento, né? Principalmente nos investimentos em construção civil, né? Em construção residencial. As firmas que têm projetos de investimento, elas vão escolher investir nesse projeto se o retorno esperado desse projeto for maior do que o custo de conseguir fundos para seguir com o projeto, né? Então, se o custo de pegar um empréstimo para executar o projeto for menor do que a expectativa de retorno desse projeto, as firmas vão então querer seguir com o projeto, né? Com esses projetos de investimento. Então, no final das contas, o investimento planejado, ele vai ser negativamente relacionado com a taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, menor vai ser o gasto com investimentos. Outras coisas, tudo mais constante, né? Outras coisas constantes, o nosso já conhecido ceteris paribus, tudo mais constantes, as firmas vão investir mais quando elas tiverem uma expectativa de aumento de vendas no futuro. Então, se existe uma expectativa, né, de aumento de PIB real, as firmas vão investir mais. E tudo mais constante, altas capacidades de produção
vão fazer com que o investimento seja menor. Então, quando a capacidade de produção atual é baixa, mais investimentos serão feitos. E o princípio do acelerador fala da relação entre o crescimento esperado, né, a taxa de crescimento esperada do PIB real e o nível de investimento planejado. Esse investimento planejado, ele é uma variação no estoque total para um determinado período, né? E o gasto total com investimentos, então, é a soma desse investimento esperado com o investimento não esperado. E essa parte não esperada do investimento é quando a previsão, as expectativas de vendas, né? A previsão de venda está errada. Então, se as vendas são maiores ou menores do que era esperado, isso acaba levando a aumento ou diminuição do estoque não planejados, né? Falando agora um pouquinho da bolha, né, no mercado hipotecário, a gente viu que na segunda metade dos anos 90, as taxas de hipoteca geralmente flutuavam entre 7% e 8%. Em 2003, essas taxas foram diminuídas para algo como 5% e 6%. Isso foi consequência de uma política do Fed em resposta da recessão que começou em 2001. Então, em 2001, o Fed começou a baixar as taxas e continuou baixando até 2003. Essas taxas mais baixas levaram, então, a um aumento no investimento com gastos de residência, né? com compras de residências. E o que levou a uma expansão da economia como um todo, pelo efeito multiplicador que a gente viu. Então, os gastos com investimento levaram a um aumento do produto, que levaram então ao aumento do consumo e novamente ao aumento do produto e assim por diante. Mas em 2006 já era claro que o mercado, né, hipotecário, né, estava vivendo, na verdade, uma bolha. As pessoas estavam comprando casas por um preço já não realista, na expectativa que os preços continuassem subindo. Mas então, finalmente, a bolha estourou e aí a economia teve, então, uma queda, né, uma recessão por conta do fim da bolha. Vamos falar agora do modelo de renda e gastos. Como a gente... Vamos voltar àquela hipótese inicial de que a gente está numa economia fechada e sem governo. Então, segundo essa hipótese, o PIB vai ser igual ao consumo mais investimento, somente, porque a gente não tem governo e a economia é fechada. Então, o PIB vai ser a soma do consumo com investimento tanto planejado como não planejado. Então, a gente tem que a renda disponível vai ser igual ao PIB, né? E usando a equação que a gente fez para o consumo, como o consumo sendo uma função linear da renda disponível, a gente sabe, então, que o investimento agregado esperado vai ser igual ao consumo mais o investimento não, os gastos, né, agregados esperados vão ser iguais ao consumo mais investimento planejado, né? Ou, em outras palavras, o consumo mais o investimento planejado dão, então, o gasto planejado agregado, né? Total. Quando a economia está num equilíbrio, né, nesse mercado de produto e gastos, os gastos agregados planejados em bens e serviços vai se igualar, então, ao produto agregado. Sim, então, algo que a gente já viu lá numa das primeiras aulas, a gente tem que o produto agregado é igual aos gastos agregados planejados.
Então, falando agora do ajuste de estoques, a mudança nos estoques é considerada um antecedente de atividade econômica. Então, quando a gente observa um aumento dos estoques, a gente já espera um futuro aumento de atividade econômica. Deslocamentos da curva, né, de gastos planejados podem acontecer por dois motivos. Uma mudança da taxa de juros pode levar a um aumento de investimento planejado, mudando, né, os gastos agregados totais planejados, ou uma mudança na riqueza pode levar a uma mudança, né, da função de consumo agregada, levando então também a uma mudança nos gastos agregados planejados. Quando há esse deslocamento de curva, houve um aumento autônomo dos gastos planejados, né, ou seja, uma mudança no nível desejado de gastos, ou pelas firmas, ou pelas famílias, ou pelo governo, para um dado nível de PIB real. Então, a gente tem essa relação de que diferença, né, delta, mudanças no produto vão ser um multiplicador vezes essas mudanças de gastos autônomos, né, gastos agregados autônomos. Então, vendo aqui graficamente, usando a cruz keynesiana, a gente vê, então, um aumento do investimento deslocando essa curva, né, essa reta, né, de gastos agregados planejados, né, de 1 para 2, mudando, então, o equilíbrio de equilíbrio 1 para equilíbrio 2. No novo equilíbrio, de novo, a gente tem a igualdade de que PIB real é igual a gastos agregados planejados. Por hoje é só.